Olá, muito bem, vamos aqui fazer uma aula sobre o filme 365 Dias da Netflix. E eu já vou te dizendo o seguinte: se você achou o ápice do filme, aquela frase da Laura, quando ela diz assim: eu não preciso de 365 dias. Aí ele diz assim: por quê? Ela diz: porque eu já te amo. Se tu achou essa frase o ápice do filme, só lamento, mas você é piegas pra caramba. Na verdade, e se tu gostou, ó, se tu é homem e gostou do filme, né, tu tá matando cachorro a grito. E se tu é mulher e gostou do filme, tu tá carente pra caramba que tá subindo pelas paredes. Igualzinho a Laura. Igualzinho a Laura. Então, olha só. Então, primeiro que crítica ao filme em si. O filme, ele só não é uma pornô chanchada, né? Igual os filmes do Brasil, né? Porque de repente não tem tanto xingamento assim, igual os pornô chanchada tinha. Eu acho que só essa é a diferença. Mas o filme é um filme erótico, né? Um filme erótico, tão somente erótico, não é pornô porque não tem cena explícita, mas o filme é erótico. Até em filme erótico, o enredo é melhor do que este daí que a gente encontra nos 365 dias, não é verdade? Então o que que acontece? O enredo extremamente pobre, tem uma virada lá de enredo no final do filme, que é tipo assim, ok, tudo beleza, né? Mais do que isso, não se tem muita surpresa, não se tem muita virada de enredo. O filme vai conduzindo para o óbvio. De repente entrega, na verdade nem entrega porque não promete muita coisa, né? De repente uma resistência dela, não se tem tanta resistência dela assim e acabou, né? Então o filme ele alimenta a fantasia sexual, né? E acabou, é isso que te faz a priori te prender no filme. E eu vi muita gente por aí comentando, dizendo assim: o cara é abusivo, mas eu quero continuar assistindo. O cara é abusivo, mas eu vou assistir até o final do filme, né? É ruim, mas é bom porque eu gostei do filme e ele me prendeu e eu quis ficar no filme e tal. E se tu se identificou com o filme, eu vou te dar um alerta aqui: não vem, para as mulheres principalmente, não vem querer pagar de empoderada depois que você assiste esse filme e você compartilha aí nas suas redes sociais dizendo que gostou do filme, certo? Então não vem me dizer que você é empoderada se você gostou do filme. Por mais que você diga: não, o cara é abusivo, mas eu assisti até o final, né? Se você teve essa posição, não vem me pagar de empoderada depois, tá bom? Não vem me pagar de empoderada porque você é uma mentirosa, tá bom? Porque na hora que a gente olha uma coisa na realidade, seja na ficção, em uma obra de arte, e a gente se identifica com aquilo, vou falar as razões, de repente, para gerar essa identificação, você tem que olhar aquilo com mais atenção, com mais cuidado, né? Eu assisti o filme com minha esposa, assisti o filme com Camila, e em uma certa hora do filme a gente falou assim: só o filme é só isso mesmo? É só essa besteira mesmo? Que diabo é isso? Não dá pra cancelar esse negócio aí. A gente ficou vendo ali quando que ia acabar o filme, né? Ainda bem que é só 1h45, né? Assisti até o final porque a gente tinha que fazer essa análise aqui mais do que apreciar a obra de arte. Então, o ciclo de cenas do filme é o seguinte: um pouquinho de diálogo, que é sobre o desejo, né, dele sobre ela. Tem uma cena de sexo, tem uma recompensa dele travestida de prova de amor e liberdade, e depois tem um diálogozinho, sexo e uma recompensa dele. Então o filme se resume a isso, né? Então este é o ciclo de cenas do filme, né? Começa já lá ele pressionado, ele vai aliviar sua tensão como? Pegando a aeromoça, não é verdade? Então a aeromoça ali, de repente sabe quem ele é, ele usa da sua posição, vai lá, ela faz um sexo oral nele e ele alivia a sua tensão, né? Então ele tem uma tensão, tem cena de sexo, alivia a tensão, né? E a gente fica nisso o diabo do filme todinho, é só isso, só isso. Então eu vou analisar ela, vou analisar ele e vou trazer aqui uma perspectiva de afetos e uma ideia de amor para poder a gente trabalhar bacana aí essa aula sobre o filme, tá bom? Então, ela,
né? Algumas coisas que eu considerei sobre ela. Ela estava saindo de uma relação frustrada, ela parece ser ali uma executiva de sucesso, né? Muito bem sucedida na sua profissão e tudo mais, mas a gente já mostra, a gente já percebe logo de cara um relacionamento meio que frustrado. O namorado dela, o gordinho careca lá, meio fordo, né? O famoso fordo, né? O gordo e forte. O fordo, ele não dá muito interesse, não tem muito interesse nela, né? Prioriza, como ela fala numa hora na piscina, numa cena da piscina, ele prioriza primeiro o trabalho, amigos, ela vem em terceiro lugar ali na lista de prioridades dela, né? Então, um relacionamento assim meio displicente, que não parece não ter muito futuro ali, o que gera uma frustração nela, né? Gera uma frustração, acaba ali gerando uma decepção. Então, por conta disso, ela tem um movimento ali de frustração com uma relação e ela vai querer compensar ali quando o Máximo a sequestra, né? Quando o Máximo a sequestra. E aqui parece ter um movimento assim muito claro de vingança, assim, de uma sensação de merecimento. Eu já escutei muito isso na minha clínica psicológica, que é o seguinte: eu não conquistei tal coisa, ou eu me frustrei com tal coisa e tudo mais. Por conta disso, eu vou compensar tendo uma outra atitude aqui. Porque não, porque eu mereço, né? Porque eu sofri aqui, então aqui eu vou ter uma atitude, eu vou me permitir certas coisas porque eu mereço, né? Porque eu sofri aqui e tal, não sei o que, então eu mereço me permitir certas coisas. Só que a ressaca dessa permissão gera mais problema ainda do que se ela barrasse ali essa permissão, né? Por exemplo, uma vez atendendo uma jovem, ela me disse assim: não, eu tô aqui, rolou um sentimento com o cara, não sei o que, parará, não rolou, né? Por isso, e aí veio a oportunidade de fazer tal coisa. Aí eu fui lá, fiz tal coisa, me permiti, né? Porque eu mereço, então me permiti fazer tal coisa. Só que depois, hoje eu estou me perguntando, né, por que diabo é que eu fiz isso, né? Ou seja, arrependido. Então a gente tem muito esse mecanismo na Laura, né? Uma frustração a priori, e aí quando o Máximo a sequestra, ela fica ali meio que, não, cara, eu mereço, né? Já que no começo do filme eu tava ali me satisfazendo com o vibrador, então agora eu tenho um cara aqui que vai gerar minha satisfação, então eu mereço, então eu vou me entregar de repente ao Máximo aqui, né? Por quê? Porque o cara é bonitão, né? Porque ele tem todo ali um jogo de conquista e tal, e não é jogo de conquista, certo? Ele só alimenta o desejo. Ele não tem jogo de conquista amorosa nenhuma, certo? É uma conquista psicológica no sentido de alimentar o desejo, alimentar ali um instinto sexual. Essa é a conquista dele, certo? Por isso que quando ela fala assim, eu já te amo, cara, se tu falou assim, que bonitinho, só lamento, mas a tua concepção de amor é completamente errada. Porque esse amor dela era uma carência que estava sendo preenchida. Não é amor de verdade, não. Né? No final ele chora, morreu, mas na verdade ele perde o seu objeto de sustentação. Vou falar sobre isso. Né? Então a gente tem ali uma síndrome de Estocolmo, né? Ela se apaixonando pelo seu sequestrador. Ela acha que tem liberdade, mas ela só faz aquilo que é do jogo dele. Só isso. Né? Quando tem uma cena interessante que ele dá uma recompensa para ela, que é justamente o smartphone e o celular e o notebook dela. E ali, para os mais distraídos vão achar que aquilo é uma prova de amor, ou é uma atitude dele, no sentido de que ele tem interesse por ela, um interesse mais do que meramente obsessivo. Quando na verdade não, na verdade aquilo ali é só um mecanismo de recompensa, e a gente dá uma sensação, a gente tem uma sensação de uma falsa liberdade, tem uma sensação de liberdade, mas na verdade é um falso movimento de liberdade. Né? Por quê? Porque numa cena antes eles estão ali no jantar e tal, não sei o que, uma parada meio assim, não sei o que. E ele fala assim uma frase assim, piegas, e ela ri, né? Ele diz assim, eu sou um bruto, né? Me ensina a ser delicado com você, né? Me ensina a ser delicado com você. E aí aqui vem todo o instinto maternal da mulher, ele ativa ali todo o instinto maternal da mulher, e a mulher fica tentada a transformar
esse caboclo bruto, né? E ele tá querendo ali se render a ela e tudo mais, e ela acha isso lindo, né? Vou transformá-lo, vou mudá-lo, que lindo. Eles saem ali daquele jantar e ele dá a permissão para ela acessar a internet e tal. Só que ali ela já está mobilizada, né? Ali já tem todo um jogo que está alimentando o desejo sexual dela, logicamente atrelado a uma carência psicológica. Eu já falei em outras lives, eu tenho um vídeo, outras lives no Instagram, eu tenho, se tu está assistindo no YouTube, beleza, se não, se tu está assistindo no Instagram, eu tenho um vídeo no IGTV falando sobre esta atração sexual sendo impulsionada por um desejo psicológico. Né? Então é algo no corpo que é impulsionado, logicamente tem ali um background psicológico por trás, tá bom? Então o jogo dele é apenas esse, tá bom? Então ela acha que ela tem liberdade, ela acha que ela tem algum tipo de arbítrio, mas na verdade ela não tem, tá bom? Não tem. E aí eu já começo a questionar, então que amor é esse sem liberdade? Que amor é esse sem arbítrio? Não se tem possibilidade de se ter amor se não tem liberdade. Não tem possibilidade de ter amor sem ter arbítrio, né? Sem ter uma pessoa do outro lado podendo escolher livremente quando ir e quando não ir, né? Por mais que a ideia dele seja, né, não, depois de 365 dias eu vou te liberar, mas quando na verdade ele estava fazendo um jogo de manipulação que dificilmente ela conseguiria sair. É de uma relação abusiva clássica e típica, né? A pessoa está sendo ali manipulada e para ela tentar sair desse tipo de relação ela não consegue. Por quê? Porque ela cedeu justamente à manipulação do abusador, né? Isso daqui é psicologia comportamental básica. Skinner explica, né? Skinner explica, reforça. E aí, se você, mulher, gostou do filme, atenção, cara, como é que a mulher é apresentada ali? Um objeto de desejo dele, né? Como é que ela fica feliz? Comprando vestido, comprando sapato, andando em carro de luxo, andando no iate. Pô, o iate é top e tal. A mulher se resume a isso, né? Então, se você gostou desse filme, é igual você, mulher, que gosta de Anitta. É a mesma coisa, mesma merda. Tu gosta de Anitta e tu é mulher, gostou desse filme, é a mesma merda, certo? É a mesma merda a valorização da mulher apenas como um objeto, objetificação pura da mulher. Então não me venha aqui encher o saco dizer que tem que ser o que, eu gostei do filme, e depois vai postar lá a mensagem de feminismo que eu tô de olho em você, certo? Então quando ela some, ele fica desesperado, né? Porque é dependente. Ela é dependente, né? Ela ficou desesperada, né? Não sei se vocês perceberam, quando ela saiu, ela foi conversar com a amiga dela e tudo mais, tá lá na festa, depois ele aparece no apartamento, né? Que o ex dela vem tentando voltar, diz que tá arrependido, parará, não sei o que. Aí o Máximo tá lá no apartamento dela, ela diz assim, cara, onde é que tu tava, não sei o que, não faz isso, tá? Por quê? Porque ela é um claro sinal da dependência dela por ele, a dependência dela por ele. Certo? Ela não ficou desesperada porque ela já amava ele. Ela acha que ama, mas na verdade é um movimento psicológico de dependência. Ela estava ali dependente completamente do jogo dele. Certo? Então quando ela... isso daqui eu já falei. Quando ela recebe o computador e o celular é só um falso movimento de liberdade, quando na verdade é de manipulação. Agora ele, certo? Um aspecto dele. Para poder o vídeo não ficar muito longo. Né? Uma mini aula aqui desse filme. Ele, obsessivo compulsivo, clássico, né? Isso daqui na hora do filme, na hora que apareceu a foto dela lá na sala, eu falei assim, que merda é essa? Que diabo é isso? Né? Isso daqui é prova de amor? Se de repente ele conquistasse ela antes, né? Se de repente eles tivessem ali uma relação antes. Eu vou colocar aqui a foto do meu objeto de desejo, né? Ou do meu objeto amado. Agora, ele nem a conhecia. Ele olhou o segundo filme lá, uma história meio doida no filme, né? Para poder encaixar de onde ele viu ela uma vez. Ele estava passando de carro e ele encontrou ela e ele ficou atrás, né? Foi assim, até os confins do mundo para encontrar onde ela estava. Uma explicação assim meio megalomaníaca, né?
e ele tem uma foto enorme dela lá, né? Daí a obsessão dele, né? A gente percebe bem ali, né? E ele, muito rico, dono ali de uma, parece ali de uma máfia, né? Uma família ali, Sicília, né? Sicilianos são famosos pelas suas máfias, tá aí Poderoso Chefão para dizer isso, né? Poderoso Chefão sim é filme, não essa besteira de 365 dias. Então ele tem tudo o que ele quer, né? Por via de manipulação e por via do status dele, né? Então ele tem um status, ele controla muito ali até os policiais. Tem uma hora que ela tenta fugir ali no comecinho ainda, os policiais olham que é ele e eles deixam quieto, saem de mão e tal. Então a gente tem ali um status dele, né, de poder, enfim, da posição que ele tinha, e ele consegue tudo por essa via de manipulação, né? E quando ele não consegue, ele fica meio que revoltadinho, meio que estressadinho, né? Fica ali meio igual uma criancinha chorando. Que mais que eu posso falar dele? Então ele tem esse perfil, né? Ele tem esse perfil e ele acha que ela é um amor, que ela pode ser um amor, que eles podem ter uma relação saudável, quando na verdade eles não têm uma relação saudável. Tanto que na prova, a prova é quando eles começam a se relacionar, ele não se relaciona com ela a partir de uma lógica de amor saudável. Tanto que quando ela se veste com um vestido brilhoso, que vai lá para uma boate do grupo da família deles lá e tudo mais, que ela começa a dançar, que ela começa a conversar com outro cara, ele fica desesperadinho. Ele fica tão desesperado que ele mata o cara que ela estava cortejando ali. Só para você ver assim, quanto que ele é obsessivo em relação a ela e o quanto aqui ele é abusador, né? Já falei aqui várias vezes, o abusador ele se sente inferior. Então quando ela conversou com uma outra pessoa, conversou com outro cara, ele sentiu medo de perdê-la, né? Mas não é um medo em relação ao amor, é um medo de posse realmente. O meu objeto, o objeto que eu possuo, ele é só meu. Se ele não for só meu, ele não é de mais ninguém, tá bom? Ele não vai ser de mais ninguém, certo? Então ele desespera, fica desesperado quando ela está falando com o outro cara lá na boate, né? Então isso daqui não é prova de relação saudável, nada disso, né? Vocês possivelmente identificaram alguma dessas coisas que eu falei, mas a minha crítica é principalmente em relação àqueles que identificaram, que continuaram assistindo, gostando, né? Muito porque tem o alimento do instinto sexual, né? Do desejo. Então o filme ele é feito para alimentar o desejo muito mais do que outra coisa. E uma observação importante aqui, certo? Na nossa construção psicológica, que é o seguinte: a pirâmide de Maslow lá, necessidades básicas, instinto sexual, saciação sexual, tá lá na base da pirâmide, tá? Então, você que assistiu, gostou, se identificou, você tá com uma base, você tá dando prioridade ao que é mais animalesco na tua persona, percebe? É isto, tá? Você ficar aprisionado no filme por conta de um instinto, por conta de um desejo sexual. E você justifica gostar do filme para poder ter uma saciação do teu desejo sexual. E acabou, certo? Você fica aprisionado aqui, nesta esfera, que é a esfera mais animal do ser humano. Então por isso que é perigoso você se identificar com isso. Porque isso faz com que você talvez possa fazer o que na vida real, né? A arte, o cinema, a música gera identificação na gente, certo? E aí, numa situação presente, numa situação da vida, a gente funciona muito por associação. E a gente vai buscar o que no nosso imaginário? O 365 dias, né? Então, numa situação de repente em que você tem ali uma possibilidade de conquista, de desejo, tu vai buscar o que no teu imaginário? Vai buscar o 365 dias. E aí tu pode ceder a um tipo de relação desse, né? Assim como também relações, esse negócio de ficar, por exemplo, é uma ilustração clássica disso. Desejo sexual ali, acabou, certo? Acabou. Não vem me dizer que não, porque é o que é.
né? Então o ser humano ele tem se relacionado a partir das necessidades básicas, dos instintos mais animalescos que ele tem. E isto é extremamente grave, tá bom? E não é amor, porque Spinoza, um filósofo, vai falar que tem afetos ativos e afetos passivos. Eu explico isso no meu curso Os Amantes. Se tu não fez a inscrição nos Amantes, só lamento para você. Vou só pincelar aqui. O Spinoza ele diz o seguinte: os afetos passivos são afetos como medo, tristeza, decepção, dependências afetivas, dependências psicológicas que escravizam o homem. Homem barra mulher, certo? Que escravizam a pessoa. E por mais que tenha uma ação, é um afeto destrutivo, é um afeto passivo, não é amor, porque amor é um afeto ativo, o amor é uma atividade, certo? O amor, ele tem atitudes, né? A gente não diz isso? O amor é uma atitude. Para você provar, encontrar amor, você precisa ter de atitudes, provas de amor, né? Então, atitudes práticas, atitudes na vida para representar isso, essa ideia simbólica do amor, né? Então, às vezes a gente confunde muito isso. Bom, ele amou ela. É tipo lá nos 50 Tons de Cinza. Amou ela. Como? Fez um casamento dos sonhos, possibilitou ali um sustento financeiro, deu uma possibilidade dela sair da relação. Então ele teve atitudes, né, atos, mas só que foram atos presos nestes afetos passivos. São atos que ele realizou, mas só que estes atos eram em cima destes afetos passivos em relação ao Spinoza, a partir da lógica do Spinoza. Então ele teve uma atitude pautada no medo de perdê-la. Então quando ele chora, ele não chora de amor no final. Se tu chorou porque ela morreu, beleza. Mas tu chorou porque ele estava chorando porque ela tinha morrido, então não. Certo? Porque o choro dele ali nada mais é do que um ato de um afeto passivo. Ele estava chorando porque ele tinha perdido o seu objeto. Né? Agora ele estava sozinho novamente, desamparado. Né? E ele achava que estava amando, quando na verdade ele estava tentando possuir aquele objeto. Certo? Então Spinoza ele vai explicar muito bem isso. E aí muita gente confunde, né? Na dos 50 Tons de Cinza nós temos também atitudes. Só que também são atos de afetos passivos, né? Senhor Cinzento lá dos 50 Tons de Cinza também é um cara feridinho, é um cara traumatizado. Apesar dele ter atos, são atos pautados em medos, afeto passivo. Portanto, não é amor, é apenas cilada.